lá. Eu sou farmacêutica bioquímica, eu tenho pós-graduação em farmacologia, em acupuntura, em estética e em ortomolecular. Eu fiz essas 4 pós-graduações depois da graduação. E a minha maior experiência como farmacêutica é na área de logística, na área portuária. Eu trabalhei 16 anos na área portuária. E aí, de 2005 até o ano passado, até 2021. E aí chegou uma hora na minha vida que tem gente que está assistindo a live que é da área de logística, que vai entender o que eu estou falando. Chega uma hora que a gente só vê BL na nossa frente, que é o documento que acompanha a carga. E aí você fala assim, eu estou deixando de ser farmacêutica. E o meu juramento que eu fiz que eu ia cuidar das pessoas, né? E eu sempre fui uma farmacêutica muito avessa a medicamento. Acho que isso vem desde a minha infância. Minha mãe sempre me tratou com homeopatia, com chazinho. Então, depois de adulta, que eu fui descobrir que eu era alérgica a um monte de coisa. Tipo, amoxicilinas da vida. Tem um monte de coisa que eu não posso tomar, né? Que eu fui descobrir que eu era alérgica. E, e eu comecei a pensar que eu estava deixando de ser farmacêutica. E aí eu encontrei um livro, que ele está até aqui na minha frente, que ele chama O Toque da Cura, que ele fala muito dos elementos, assim como a acupuntura, dos toques, dos pontos que devem ser estimulados para tratar alguns desequilíbrios. E eu fui atrás de estudar isso. Isso foi em 2013. E foi quando eu comecei o meu curso de acupuntura. Né? E aí, em 2014, eu tive o privilégio de conhecer a auriculoterapia francesa Uhum. no seminário de acupuntura. E aí eu lembro que eu terminei o seminário, eu falei, Teresa, pelo amor de Deus, você não dá um curso disso? Você lembra disso? Lembra? Lembra. Foi seu primeiro curso que eu fiz, não foi? Foi um dos primeiros. Eu acho que Foi o foi o primeiro. primeiro, sim. Acho que foi o primeiro, né? Que foi lá em Foi. São Caetano, não Santo foi? André, Santo André. Santo André, isso. É, Eu fiquei tão maravilhada com aquela técnica que eu falei, gente, como é que meia dúzia de agulhinhas, às vezes nem isso, né? A gente vai falar depois, às vezes 2 agulhas, uma agulha, tiram a dor da pessoa. E eu não preciso dos 5 elementos. pois é, né? Não precisa, né? A gente não tem a Não. medicina chinesa, né? Fica um pouco mais fácil, né? Porque nós da área de saúde, você falou que você é farmacêutica, aí eu me lembrei, né? A semana passada a Aline também é farmacêutica, fica parecendo uma coisa corporativista, foi só coincidência. Agora que eu me toquei, que as duas são farmacêuticas e eu sou farmacêutica, mas não é corporativismo, não. As próximas semanas vai ter pessoas aí de outras formações, psicólogo, enfermeiro, fisioterapeuta, vai ter bastante gente aí. E eu agora que você falou, né, da questão que você trabalhava em porto, né, nos portos, né, com aquela coisa de logística e tal, e realmente, né, é uma coisa muito, como é que eu vou falar assim, foge um pouquinho da área de saúde, isso fala tanto da área de saúde, né, você começa a trabalhar com documento, né, mais documentação, não que não seja importante, claro que é, mas foge um pouquinho daquela questão de a gente querer cuidar, né, dos pacientes, ter aquele cuidado, né. E eu lembro, agora que você falou, eu lembrei que você fazia curso numa outra escola e você não estava muito feliz, muito Não tá. contente. Eu falei, não, vai lá para outra escola que eu estou dando aula, né? E aí você foi, né? Teve que fazer uma prova, né? De nivelamento, né? Aí acabou indo aí para essa outra escola aí, para o CTN, né? Que é onde eu dou aula. Eu dou aula em outras escolas também, mas no caso você foi para o CTN. E O mais aí, completo do Brasil. mais Fazer completo, propaganda. né? Esse marketing aí é bem, né? Fica bem marcado, né? E aí você foi para o CTN, isso foi quando? 2014 mesmo? Eu fui para o CTN em 2014. Aí eu me formei em 2015. É, porque você já Eu estava fiz só um adiantado, ano. você já É, porque pegou eu já aquele. tinha feito isso, eu já tinha feito um ano, né? Aí eu fiz a Aham, prova e entrei na metade da turma que já estava em andamento. Aí eu fiz mais um ano e me formei lá no CTN. entendi. E aí, como é que foi? Você se formou no CTN, aí você foi para onde? Eu já não sei mais. Sei que você fez um monte de curso comigo. Você fez o meu primeiro, depois você fez um lá em Campinas também, e fez vários. Fiz vários cursos. Fez. Aí fiz curso de acupuntura estética também, eu fiz de auriculoterapia, fiz de auriculomedicina com você. Uhum, Nesse período daí, de 2015 para cá, eu fiquei, até o ano passado, eu fiquei entre o meu trabalho no Porto e o consultório. Então, eu sempre tinha
depois do expediente, os pacientes para atender. Então, eu mantive o consultório. E aí, em 2021, a minha carreira no Porto efetivamente está suspensa, né? Tem um ano, mais ou menos, que está suspensa, que eu estou me dedicando só ao consultório e à parte estética, que eu fiz pós-graduação em estética avançada também. Então, eu estou me dedicando só ao consultório. E desde o início de março, que eu recebi uma proposta para trabalhar num convênio, uma Sim. clínica de fisioterapia que atende por convênio. E aí eu fiquei pensando, eu falei, será que eu vou conseguir dar para os pacientes a mesma atenção que eu dou no meu consultório? Será que eu vou conseguir ter evolução nos tratamentos? Né? Essa foi o meu maior desafio, que ainda é um grande desafio no convênio. Porque a gente sabe que no consultório a gente atende um por vez, né? E no convênio, às vezes eu atendo 8 de uma vez. Eu tenho sessões marcadas a cada 40 minutos. De manhã tem 5 horários, à tarde são 6 horários com 8 pacientes. Nossa, Então dá uma média aí de 80, 85, às vezes dá um pouquinho mais. É bem por corrido dia? Por dia? por dia, por dia. Nossa, é puxado, No hein? mínimo 60. É no mínimo 60. O mínimo é 60. Normalmente eu atendo 40, 42 de manhã e à tarde vai nessa média também. Vai. Depende do dia. Se tá chovendo, o pessoal fica com friozinho, não sai de casa. Se eles estão resfriados, eles não vêm, né? Em vez de vir, quando eles têm que vir, né? Para poder pegar, né? E melhorar, eles aparecem. Deixa eu fazer uma pergunta agora que me chamou a atenção. Você tem seu consultório, né? Próprio, né? Que você atende. É mais com estética ou tem as duas coisas? Eu faço as duas coisas. As Eu duas faço coisas. muito a parte de estética avançada, faço a parte de acupuntura estética também, mas eu faço muito a parte de estética avançada e faço acupuntura, eu faço as duas coisas. Uhum. Então, né, porque eu vou aproveitar esse gancho que você deu, porque deve ter muita gente aí que está nessa situação de estar montando seu consultório, né, e às vezes se sente inseguro em relação assim, poxa, será que eu vou dar conta, né? Eu precisava treinar um pouco mais, eu precisava pegar um pouco mais de mão, né? E aí a pessoa, né, no seu caso, você partiu aí para um convênio, que é uma escola, né? Acredito que seja uma escola. Eu nunca trabalhei com É, convênio, mas acredito que seja uma escola, porque no consultório particular é relativamente tranquilo, né? Você atende um por hora, né? E você tem uhum, tempo de ouvir, de raciocinar, fazer o seu interrogatório, fazer sua anamnese, né? Aquela coisa toda, né, que a gente costuma fazer, sentir o pulso, a pulsologia francesa, né, não é a chinesa, né? Então, você tem bastante. Localizar o ponto, ou com o palpador, ou com um aparelho eletrônico, bacana, né? Então, é tranquilo. Você faz um diagnóstico e você tem um tempão lá para deixar as agulhinhas, deixar a pessoa relaxar. Isso é uma coisa. Agora, no convênio, eu acho que deve ser tipo um pronto-socorro, né? Ambulatório, é. uma pauleira, né? Então, você entra quantas pessoas por vez? Então, quando os pacientes do horário chegam todos juntos, eu chamo os 8, aí coloco todo mundo deitadinho e vou conversando. A maioria dos pacientes, eu raramente recebo 8 pacientes que é a primeira vez juntos. Então, são pacientes que eu já estou acompanhando e eles são tratados 2 vezes por semana, né? Eu atendo lá de terça e quinta. Então, eu consigo ter uma evolução bem bacana, assim, dos tratamentos com pouca informação, É, né? Então, não sei se eu já posso falar isso, mas como que eu faço para escolher o que eu vou fazer? Se eu vou fazer auriculoterapia francesa ou se eu vou fazer acupuntura? Primeiro eu pergunto para o paciente se ele já fez acupuntura, se ele já, né? Rara, porque eu não peguei nenhum paciente até hoje que tenha feito já auriculoterapia francesa. Nenhum deles tinha tido contato com a auriculoterapia francesa ainda. é difícil. Eles falam assim, aquele da sementinha? Aí eu falo, não, não é o da sementinha, é o da agulhinha. Vai doer mais, mas vai ser bom. Aí eu falo pra eles. Aí eles concordam comigo. Então, o que que eu vejo? Eu vejo o nível de dor do paciente. Como é uma clínica de fisioterapia, a maioria das pessoas que vai 90% dos meus pacientes, eles têm ciatalgia, lombalgia, cervicalgia, dor nos ombros, e Dor de alguns articulares. têm zumbido. Isso você entende, né, professor, da dor nos ombros, né? É, sim. Zumbido e enxaqueca, muito tem enxaqueca, né? Então, mas 95% eu chuto é a parte articular mesmo.
Então, hoje eu pergunto, como está o seu nível de dor? Está incapacitante? Você tá... Eu tenho paciente que chega que não consegue sentar, não consegue deitar na maca. Então, nesses casos, eu começo com a auriculoterapia francesa. Eu explico, eu falo, olha, tem uma técnica que eu vou conseguir tirar, se eu não conseguir zerar 95% da sua dor, eu garanto que eu vou tirar. E Hum. eles confiam e dá certo, eles sabem que dá Dá certo. certo, né? A gente Tem sabe que dado dá. certo. É, porque a Então, auriculoterapia, pois não, pode falar. a auriculoterapia, eu acho que a grande vantagem, quer dizer, entre outras, né, tem muitas vantagens. Mas, primeiro, para essa questão de dor, ela é muito rápida, né? Se você não concordar comigo, pode ficar à vontade para Não tem falar o seu ponto de vista. Mas ela é muito rápida. Segundo, o acesso é muito fácil, né? É na orelha. sim. Então, é aquele tipo de paciente que você pode atender ele deitado, né? Pode atender ele até sentado. Eu não Anda gosto, até em pé, às vezes, eu faço ajuda quando até eles em não pé, conseguem sentar. Eu dependendo faço até em em pé pé. e mando para fisioterapia fazer exercício, porque aí eu tiro a dor e aí eles conseguem fazer exercício na fisioterapia sem dor. Eu Sim. faço isso com frequência. Essa combinação, né, da auriculoterapia francesa com fisioterapia e com outras técnicas, isso aí eu Uhum. acho fantástico, porque muitas vezes o paciente vai para o fisioterapeuta e o fisioterapeuta não consegue, deve estar cheio de fisioterapeutas aqui hoje, né? E eles não conseguem manipular, não conseguem fazer o exercício, fazer o movimento, aquela coisa que eles precisam fazer, porque o paciente às vezes não deixa nem encostar, né? Uma dor É, insuportável. Então, passando antes por você, você já faz o tratamento. No mínimo, vou ser modesto, vai diminuir a dor em 80%, né? Sendo bem uhum. modesto, né? Aí, Modesto. bem modesto, né? Em 80%, quer dizer, o fisioterapeuta vai conseguir fazer o seu trabalho direitinho, vai, né? Sim. Então, eu sempre brinco, né? A gente entra com o tratamento, depois a gente complementa com uma outra técnica, né? A gente vai complementar com a fisioterapia, com a acupuntura, com uma outra técnica qualquer, né? Pelo menos na minha experiência é isso que acontece. Eu não tenho essa vivência de estar dentro de uma clínica, né? Mas Uhum. eu tenho pacientes que fazem fisioterapia, que vêm para mim, depois voltam para o fisioterapeuta, e os fisioterapeutas acabam falando para ele, nossa, quando você passa na acupuntura antes, na auriculoterapia, realmente a gente consegue ter muito mais resultados de quando vem paciente sem nada, né? Então, essa parceria eu acho que é muito interessante, é bem legal É, mesmo. é sim. É sim, professora. Tem sido uma escola para mim. Imagina, atender 80 pacientes por dia. É uma escola, porque cada paciente a gente vai aprendendo uma coisa nova, né? A Dani acabou de entrar, a Dani atende lá na clínica comigo. Ah, Dani, tá. dá um oi aí. Ela é a Levei ela para fisioterapeuta. atender lá comigo. Ela que é a ela que te ajuda lá, ou você Não, ajuda ela é ela? farmacêutica também, ela é Também? farmacêutica acupunturista, Opa, que né? Fez legal! faculdade comigo. Nossa, que Aí eu levei a bacana! Dani para ir comigo para a clínica. A gente acaba querendo traz os amigos, vamos fazer, vale a pena e tal, né? A gente É. acaba, né, Então, trazendo aí. e você falou da facilidade, né, da localização, é muito importante para mim, porque como eu tenho muito paciente idoso, eu tenho muito paciente com varizes, vasinhos, às vezes, muitas vezes nos pontos de acupuntura que eu preciso pegar, e aí eu não consigo agulhar, ou então tem paciente com sequela de trombose, que eu não consigo pegar pontos na perna, que são importantes muitas vezes para restabelecer, bexiga 62, eu não consigo pegar, e é 36, eu não consigo pegar para restabelecer aí uma lombalgia. Então eu entro com a auriculoterapia francesa também, é um excelente recurso para eu poder trabalhar. É importante, né? Porque muitas vezes, assim, é isso que você falou. Às vezes a pessoa está até meio demasiada também, ou tem um processo, alguma coisa, né? Na perna, na mão, né? E aí você consegue, através da orelha, atuar naquele local, né? Da mesma Uhum. forma, sem você colocar pontos locais, esse tipo de coisa, né? Isso é muito importante. Muitas vezes você pode até fazer assim, né? Por exemplo, você falou de dor no braço, dor em perna, pegar o ponto do membro inferior, o membro superior, já dá aquela aliviada, né? Já dá aquela aliviada. Já, Depois já. você manda lá pro fisioterapeuta, né? Então, eu acho essa associação muito interessante. E o que eu acho bacana nessa questão de você atender muitos pacientes, essa demanda toda, que é o que você falou, né? Você tem que ficar rápido, você ficar rápido, né? No, no, no pensamento, né? Porque você tem quanto? 20 minutos para deixar eles com a Eu, agulha?
eu tenho 40 minutos de intervalo entre as sessões, aí o paciente, eu deixo o paciente 25. Que bom. Radiculoterapia eu deixo 15, 20, porque a gente sabe que com 4, 5 minutos a dor já foi, Sim, né? sim, Então aí eu deixo uns 10, 15, e aí às vezes eu pergunto, tem fisioterapia? Aí se eles falam que tem, eu falo, então aí pergunto se tem vaga na fisioterapia, aí eu já mando para físio. Aí eles já vão fazendo os exercícios de alongamento, já vão fazendo o TENS, se tiver que fazer, às vezes fazem ultrassom, e aí os resultados são surpreendentes, assim. Você, Fico boba com o resultado. você chegou a fazer alguma estatística, alguma coisa assim, de ver assim, a evolução? Porque normalmente quando você vai no convênio, o médico, né, a pessoa que requisita lá, pede 10 sessões, né? Isso. Mas a gente sabe que não vai precisar dessas 10, né? Normalmente eles melhoram com quantas sessões que você já vê assim, que já podia ter De dado 4 alta, a né? 5. 4 a 4 a 5. 5. Aí depois o que eu faço? Eu entro com a acupuntura sistêmica só para relaxamento. Aí eu ponho os pontos mais básicos, assim, para o paciente ficar bem e manter aquela, aquela melhora, né? Aham, Mas entendi. assim, eu tenho um caso de um paciente até que ele tem, eu até anotei aqui, 63 anos. Ele chegou lá para mim de bengala, sem conseguir deitar na maca. Tanto que eu já atendia ele na sala de fisioterapia para ele não precisar ir para a sala de acupuntura, deitar, levantar. Tem alguns pacientes que eu já faço isso. Com 4 sessões ele já estuda sem bengala. Na hora que eu Olha, cheguei na recepção e eu vi sem bengala, mas eu fiz uma festa da recepção, que ele fez uma festa junto comigo. Foi assim, sensacional. é, Sensacional. eu sempre falo, né, que a auriculoterapia, ela me surpreende. Por mais Uhum. tempo que eu tenho, né, eu estou aqui com a auriculoterapia francesa há quase 20 anos, né, Uhum. e tem vezes que realmente eu fico surpreso, porque, né, que você pega um paciente que não consegue nem se mexer nada, com bengala, travado, né, e aí Uhum. você faz lá o procedimento, seleciona lá os pontos mais adequados, né, e isso é muito importante. Eu acho que essa vivência que você tem de ter esse monte de paciente, você consegue já criar uma estratégia de tratamento, já tem aqueles pontos que você já, né? Uhum. É importante é testar, a gente sabe que tem que testar, tem que estar reativo, tudo. Mas ele já faz aquela seleção rapidamente, já coloca, né? O cara que estava travado, de repente, ele levanta, né? Ele acaba levantando. Como assim, né? Eu realmente, isso já aconteceu algumas vezes comigo, várias vezes, na verdade. Até em demonstração de sala de aula que eu fico assim, nossa, eu não acredito. Não, fala a verdade, é isso mesmo que está acontecendo? Como é que tá a sua dor? Nossa, não sei o que você fez, mas zerou. Eu falei, nossa, como é que pode? Então me surpreende, né? Realmente surpreende bastante. O que E eu percebo muito assim, professor, é que o paciente, quando ele deita na maca, ele já deita com a memória da dor. Então, quando você coloca a agulha, ele tem. E você fala, pode se mexer, ele tem medo de se mexer e sentir a dor. sim, sim. Então, por muitas vezes eu opto por colocar com o paciente em pé ou sentado e já falo para ele levantar e sair andando pela clínica, entendeu? Eu não costumo deixar o paciente deitado muito tempo, não, porque senão ele fica cultivando aquela dor e aí a hora que ele levanta, ele acha que ele ainda tem a dor. Isso é muito interessante você fazer isso, né? Eu costumo fazer mais ou menos desse jeito, né? É, nós estamos falando de dor hoje, então limitador. Tem a questão emocional também que você sabe que funciona Sim, super sim. bem. Mas quando chega algum paciente para mim lá no consultório, né? A primeira coisa que eu falo assim, qual é o movimento, né? O que você faz, se for uma dor no ombro, dor nas costas, faz um movimento aí que dói, né? Uhum. Ah, mas eu não vou conseguir. Não, faz aí, a gente tem que analisar, vamos ver. Então ele faz, tenta levantar o braço, né? E esse aqui é o máximo, daí já não aguento mais. Beleza. De 0 a 10, quanto que tá doendo? Na hora que ele fala 10, né? 12. Uhum. Aí você coloca uma agulha e você pega. Faz agora o mesmo movimento. Eu não sei se isso acontece com você, comigo é muito comum. A pessoa te olha assim, como assim, né? Você não fez nada ainda, não. Já coloquei uma agulha. Vamos avaliar. Aí a pessoa começa a mexer o braço. Esse é o limite, né? Aí a coisa começa a andar, subir, 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 subir. Nossa, o que aconteceu, né? Então, eu acho que isso é importante para nós, enquanto terapeuta, que a gente vê o resultado, né, daquele estímulo que você está dando a um determinado ponto. E para o paciente também,
né? Isso já cria, já tira aquele bloqueio que você falou, né? Você, não, eu não vou conseguir. Não, já foi. Já conseguiu, né? Já conseguiu. Estou falando aí, doutora Fabiola, mãos de fada, né? A Carla está Obrigada. falando aí para você. Né? Então, a pessoa já Obrigada, sentindo Clara. isso, né? Já sentindo isso, né? Ela já acabou, né? Acabou aquela coisa, não, não vai dar certo, não tem mais, já quebrou aquela coisa, né? E aí você coloca mais um ponto, mais dois, três, a gente sabe que precisa muito poucas agulhas, né, para ter o resultado que a gente espera. E aí não tem, realmente não tem porquê ficar na maca, né? E pensando, vai voltar a doer. Vai voltar a doer, imagina isso aqui. Daqui a pouco dói de novo. Não, vai caminhar, já anda, já faz movimento, vai lá para a fisioterapia. Eu acho que é bem importante esse seu jeito aí de trabalhar. Muito, muito legal. E que outras histórias aí você tem para contar para a gente? Eu sei que você tem Nossa, bastante tem muita história. sucesso aí. Tem muita história, eu separei algumas aqui. Essa Uhum. questão da dor, eu tratei esses dias uma paciente com chikungunya, com sequela de chikungunya, né? Olha só que legal. Então, parte articular, principalmente essa parte de cervicalgia, ela começou com dor nos pés. A Dani, que está assistindo a gente, começou ao tratamento dela, porque a Dani atendia comigo, aí depois a Dani passou para quarta e sexta para atender os pacientes dela, né? Ela ficou um tempo comigo, depois ela foi para quarta e sexta. E os pacientes de terça e quinta continuaram comigo. E aí chegou um dia que ela falou, Fabiola, eu não estou aguentando de dor aqui na cervical, tal. E aí, como você falou, eu tenho alguns pontos que eu já uso que eu sei que fazem efeito. ATM, maxilar, olho e joelho. Esses aí É a são. minha, é a minha combinação básica. E aí, às vezes, eu coloco trigêmeo, ciático, aí eu vou localizando os pontos que estão mais doloridos e são os pontos que eu uso e é o que eu tenho bastante resultado. Muitas vezes tálamo e hipotálamo também eu coloco, mas, professor, no máximo 5 agulhas no trabalho. Eu não passo disso. De 3 a 5 agulhas é o É o suficiente. Não suficiente. adianta ficar colocando 1 milhão de agulhas na orelha do paciente, é muita informação. Com o básico eu já consigo tratar super bem. E ela estava com dor, e aí eu fiz isso com ela. Eu falei, levanta, eu vou colocar as agulhas, fica deitada um pouquinho, daqui a pouco você vai levantar e vai para fisioterapia. Ela foi para fisioterapia, ela não queria deixar eu tirar as agulhas depois da fisio. Ela, não, você não vai tirar, porque senão vai doer. Eu Fica com falei, medo, né, de voltar a doer. É assim. não vai doer, não. E aí eu falei, fica tranquila, que essa técnica ela ainda tem uma ação residual, né? Ela não é só na hora. Porque eles têm muito medo disso, né? Saiu, tirou ali na hora. A hora que eu chegar na minha casa, eu vou começar a ter dor de novo. E aí eu explico que não, que essa sensação de não ter mais dor, ela vai permanecer por um bom tempo. Uhum. E aí, normalmente, eles voltam depois e falam assim, bem que você falou, eu não senti mais dor, né? Aí eles É arrumam muito outra, legal. né? Arrumam outra É dor. muito legal. Eu não sei se todo mundo que está assistindo a live faz a auriculoterapia francesa, né? Ou está curioso, mas assim, eu comparo muito o efeito da auriculoterapia francesa com os vasos maravilhosos. Assim, quando Hum, você não sabe fazer auriculoterapia francesa, você usa vaso maravilhoso e o paciente zera se você fizer a combinação certa, é a mesma coisa. Então, assim, o efeito é o mesmo, aham. né? Eu tenho muita essa experiência aí de ter essa comparação aí. Lógico, desses pacientes aí que eu atendo, teve um só que não gostou da auriculoterapia francesa, mas acho que foi que doeu, né? É homem. Homem é mais sensível, né? É, Homem é homem. mais sensível, né? Homem não tem jeito, eles não gostam. É qualquer coisinha. Doeu muito. Eu já tive paciente assim né, e a dor no seu braço? A dor melhorou. Mas a minha orelha ficou doendo a semana toda, não sei o quê, foi insuportável. Mas e o braço? Não, o braço tá bom, mas ficou doendo. Para, né? Então, Aí não quer fazer de novo. mas volta, né? Sempre volta, tal. Volta, volta. Eles Você continuam tocou fazendo. num ponto agora, né? Você falou, né, a questão dos vasos maravilhosos, né? E eu não sei, eu acho que você não sabe. O meu trabalho de mestrado, ele foi Hum, uma comparação da auriculoterapia francesa com a acupuntura. Essas não duas, sabia. não sabia, né? Porque, Não. e qual foi a minha ideia? Porque você sabe que na escola de acupuntura, seja ela qual for, na escola de medicina chinesa, se fala, e deve se falar muito da medicina chinesa, da acupuntura, claro, né?
E uma das técnicas que o pessoal mais comenta, que é aquela top, né? Top dos top, são os vasos maravilhosos. E a auriculoterapia, seja ela francesa, chinesa, fala da francesa, ela é tida como um microsistema, e quando você fala de microsistema, você pensa em uma coisa pequena. Não é isso? É o que vem na sua cabeça. Uma coisa pequena, um tratamento num lugar pequeno, vai dar um resultado pequeno. E isso sempre me incomodou, e muito, e muito. E aí, quando eu fui fazer meu mestrado, né, eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma comparação da auriculoterapia francesa, que é um microsistema, com os vasos maravilhosos, que é o top das galáxias, né, como o pessoal diz aí na acupuntura e medicina chinesa. Então, eu queria saber a diferença, queria saber se realmente existia, né, essa diferença entre as técnicas. Né? Poderia acontecer, né? E aí, tive dois grupos, né? Um grupo de auriculoterapia francesa, um grupo de acupuntura, fazendo com os vasos maravilhosos. Eu usei 3 vasos maravilhosos. 3 dos 4, né? Eu usei o Mai, o Rei Mai e o Dai Mai. Ou seja, eu peguei tudo que poderia estar relacionado com dor na lombar. O tratamento foi em cima de lombalgia. Contra a pobrezinha da auriculoterapia francesa com 5 agulhas somente. Né? Algumas 5 pontos, né? Alguns você falou aí, que foi o olho, vou dar o protocolo. Olho, maxilar, trigêmeos, ciático e até o seu ponto chinês, né? Sheimei, foram 5, né? E eu avaliei a questão de dor, né? Para escala visual analógica e também foi avaliado a resposta anti-inflamatória, fazendo dosagem de citocinas, das interleucinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias. E o resultado que eu obtive foi o quê? A auriculoterapia francesa, ela foi tão boa quanto os vasos maravilhosos, com uma tendência, não significativa, mas uma tendência de ser melhor. Mas foi só uma tendência, ou seja, um microsistema pequenininho, que as pessoas acham que é um tratamento pequeno, teve um resultado tão bom quanto a técnica, no meu modo de ver, mais poderosa da medicina chinesa. Então, eu falei, não, eu estou no caminho certo, é isso mesmo, posso continuar, não preciso nada a mais do que isso, né? Mas nada impede que você use a auriculo francesa e faça outras coisas, né? Não tem problema algum, não tem nada que impeça, né? Muita gente combina, né, a auriculo francesa com a craniopuntura de Yamamoto, dá resultados muito legais também. Não sei se você tem essa experiência, né? Eu não faço crânio. Não faço crânio, não, mas é só auriculoterapia francesa, já fiquei encantada com os resultados. Eu também só faço, né? Mas eu tenho colegas que eu sei que faz, me contam, né? Quando eles combinam, né? Eles conseguem ótimos resultados, mas 95% dos meus tratamentos é auriculo francesa, não precisa mais do que isso, né? E o que mais de atendimentos aí que você fez? Mais algum aí que te chamou a atenção? Teve um caso até que eu conversei com você. Você lembra de uma paciente que eu te falei que chegou com ciatalgia canhota? Ela chegou com ciatalgia com as duas pernas acometidas, né, pela ciatalgia. E eu tratei a orelha esquerda dela e melhorou uma perna e a outra não melhorava de jeito nenhum. Você lembra desse caso? Que Eu a gente acho até isso conversou. assim, estranho, né? E aí eu não satisfeita, eu falei, como assim? Ela vai ter que sair daqui melhor, né? O orgulho. Eu falei, enquanto eu estava atendendo os pacientes, eu coloquei ela para andar na clínica, e daí eu ia lá e falava, e aí, tá melhor? Ai, Fabiola, da direita tá quase passando, mas a da esquerda não. Daí eu fui lá e botei na outra orelha, nos mesmos pontos. Aí zerou. Mas não. E aí eu fiquei encafifada, eu falei, caramba, por que será que eu tive que usar as duas orelhas nela, né? Uhum. Eu tive que usar as duas orelhas, aí ela não teve mais. Olha só. Teve uma história que quando saiu andando lá normal. Eu queria ter filmado isso, eu devia ter filmado, não filmei. Não dá tempo. Não dá tempo, né? Não dá. Não. Então, raramente, né? Raramente você tem que usar as duas orelhas para uma mesma queixa. Normalmente você coloca de um lado ou do outro, se é destro ou canhoto, né? A gente acaba avaliando aí a questão da lateralidade, mas normalmente um lado é o suficiente. Mas algumas pessoas, né, raras, acontece isso. Por isso que é importante, né? Isso eu aprendi com o Dr. Ruxeville, né? Quando ele veio aqui para o Brasil, de que nós não podemos ter conceitos pré-concebidos. Né? Então, não é sempre o mesmo ponto, não é sempre o mesmo lugar, não é sempre a mesma orelha, então tem que
né? Respeitar o que o paciente está dizendo para isso. Não melhorou do lado direito? Vamos pesquisar do lado esquerdo. Aconteceu isso comigo, né? Eu tinha uma dor no ombro e a pessoa não encontrava, né? Eu pedia para os colegas aí me tratar em aula, até alunos, né? Ah, coloca umas agulhas aí para mim. E eles não achavam o ponto do lado direito. E eu sou destro. Só achava do lado esquerdo. Então, são coisas que a gente não tem muita explicação. Às vezes o reflexo é cruzado por algum motivo, e aí você melhorar um lado, não melhorar o outro, inverte, né? Faz uma inversão. Eu lembro disso aí, foi muito estranho, isso aí, foi muito engraçado. O Ela voltou importante é que super bem. melhorou, né? Acabou É, melhorando. Então, isso ela tem... voltou super bem. E já tive casos assim, de paciente chegar sem conseguir sentar, professor. E não conseguir subir na maca. E tratar e dar 5, 10 minutos, porque assim, a gente precisa muito acalmar o paciente, né? Isso. Muito. Então, dele chegar e eu conseguir acalmar e fazer a técnica. E por mais que eu esteja atendendo outras pessoas, você sempre volta naquele paciente, vê, tá tudo bem, como é que tá, tá melhorando, dá uma mexidinha, levanta, vai tomar uma água para ver se você se acalma, tal. E aí você percebe a evolução da técnica. Beijo, mãe! Minha Sua mãe mãe tá tá aí? Ah, que legal. Realmente, é assim, né? Porque paciente com dor é aquele cara que não é paciente, né? Ele está impaciente, né? Então, ele quer qualquer coisa, né? Alguma coisa para poder resolver. E muitas vezes eu já peguei vários pacientes, assim, de ter vindo de pronto-socorro, né? E no Uhum. pronto-socorro não ter conseguido resultado. Né? Eu tenho um paciente, dois pacientes que me chamaram muita atenção, de que tinham passado para o pronto-socorro antes de ir para o consultório, já foram porque tinham marcado a consulta já marquei, né? E vamos lá, tá marcado, vamos lá. E eles me relataram que passaram no pronto-socorro e deram tramal. Você que é farmacêutica sabe, né? Então o médico gosta muito da tramal para já chegar e se livrar do problema, né? E o tramal não fazia efeito nenhum, nenhum. A pessoa sair lá do pronto-socorro com a mesma dor que chegou. E aí eles contam essa história pra gente e a gente fica assim, meu Deus, o cara já tomou tramal, né? O que, que eu vou fazer, né? Vamos lá, vamos avaliar, né? E aí você analisa lá a orelha, vai lá assistir ao palpador, aperta os pontos, opa, tá dolorido, fez sinal de careta, né? Porque, principalmente no convênio, não tem como você fazer uma coisa muito mais do que isso, né? Então, a palpadora é imprescindível, né? Imprescindível que você tenha. E aí apertou, tá doendo, e colocar, às vezes, até um ponto só, e a pessoa olhar para tua cara, né, assustada, aí você se assusta também, porque quando a pessoa começa a olhar assustada, o que eu fiz de errado, né? O que eu aprontei aí, né? Aí a pessoa, o que você fez? Falei, por quê, né? A dor desapareceu. Falei, que Desapareceu. bom, né? Então Ó, é a muito, Dani é contando. muito A Dani gratificante. contando. Depois de um A que chegou tramal, chorando ali. oi? A Dani contando de paciente que chegou chorando sem se mexer e eu consegui fazer ela ir para físio, sem dor. Não, mas é isso mesmo, né? E Isso parece acontece milagre muitas vezes, né? muito. Parece milagre, né? Mas realmente a resposta, ela é muito rápida, né? Ela é muito rápida, né? Então, é bacana. Agora, como você trabalha em convênio, você meio que é obrigada, né? Querendo ou não, fazer alguma coisa sistêmica, né? Tem que fazer alguma coisa de acupuntura, tem que colocar alguma agulha no corpo, né? Que senão, né? É que eu explico para o paciente que eu trabalho com as duas técnicas. Então, assim, raramente eu misturo aurículo francesa com acupuntura sistêmica. Eu acho que desde março até agora eu misturei com um paciente porque ela tava com uma dor na cervical e eu não queria fazer vaso maravilhoso nela porque eu já tinha feito na terça-feira, era uma quinta, e eu não queria repetir o vaso maravilhoso na mesma semana. Então eu coloquei uns pontos de água, coloquei uns pontos de terra, e aí eu coloquei ATM e fiz aquela técnica que você ensinou nos primórdios dos seus cursos, que a gente vem e faz o realinhamento aqui, pegando no antiélite, aí ela saiu zerada. Olha que Foi a bacana. única vez que eu misturei.
Mas normalmente eu não misturo. Eu explico que é uma técnica de acupuntura, a auriculoterapia francesa é uma técnica de acupuntura, que ela vale por uma sessão de acupuntura, que muitas vezes o Sim, resultado é muito mais duradouro do que a sessão de acupuntura. sim. Então eu vou nessa técnica, até onde o paciente quer, eu tenho um paciente que só quer fazer a auriculoterapia francesa, ou então eu intercalo, eu faço a francesa na terça e na quinta eu faço uma sessão de acupuntura sistêmica. E assim eu vou trabalhando. Trabalho muito com transfixação, não sei com quem eu aprendi. Não, né? Eu também não sei. Então, eu trabalho muito com transfixação. Às vezes eu pego 2, 3 pontos juntos, assim, na transfixação, para otimizar o tratamento. Trabalho muito com trigêmeo. Gosto muito do trigêmeo para a parte de lombalgia, de ciatalgia, né? A parte de dor. Joelho, sem comentários, né? Sempre coloco ele. E eu aproveito aqui o joelho e faço aquela técnica de sedação profunda junto. Pego dele e vou até o final. Sei, sei. Isso aí funciona bem, né? Então, a gente como é que eu vou dizer assim? A gente vai, em cima de uma técnica que é consagrada, a gente vai colocando nossa questão mais pessoal, né? Você vai criando, eu acho isso muito legal. Você não precisa ficar preso àquilo. Eu, enquanto professor, eu sou obrigado, né? E de fazer, pelo menos eu procuro trabalhar dessa forma, né? Passar para vocês exatamente como é feito na França, né? Uhum. Mas eu vejo muitos alunos criando aí algumas coisas, e aí o pessoal me passa, né? Você, olha, eu fiz assim, eu fiz assado, não sei o quê. Eu falei, caramba, né? E deu resultado? Deu. Então tá bom, né? Falei, ó, isso que você fez lá na França não é feito, mas, pô, né? Nós não estamos na França, então o importante é que o paciente ficou bem. Se ficou bem dessa forma, não tem problema algum, né? Mas eu procuro sempre respeitar a técnica, né? O máximo possível. Mas às vezes tem que o nosso jeitinho brasileiro, tem que fazer, né? Então acaba. O importante é Sair o bem, paciente né? sair bem, né? É isso que Eu importa, fico né? muito feliz com isso. Eu tinha uma briga comigo que eu falava, será que no convênio Opa, a atenção que eu. Oi, voltou. deu uma, deu uma congelada, Fabiola, deu uma congeladinha, volta de novo. Você falou, será que no convênio e congelou? Repete de novo aí. Eu fiquei no começo, quando eu fui chamada para atender no convênio, eu fiquei insegura. Eu falei, será que eu vou conseguir dar atenção no convênio para o paciente, a atenção que ele merece, a atenção que eu dou no meu consultório? Será que eu vou conseguir fazer isso? Eu não consigo fazer. Se eu disser que eu consigo sentar, é mentira. Então, eu vou na queixa principal, no convênio, primeiro. Então, eu vou primeiro aliviar o que tá incomodando ali. Vou fazer o meu melhor para aliviar o que está incomodando ali. E a cada sessão eu vou pegando uma informação a mais e vou melhorando o tratamento. A minha sorte é que o paciente vai 2 vezes por semana. Então eu consigo fazer um trabalho bem legal. Eu tenho hoje paciente que está indo 1 vez por semana só porque quer relaxar, porque já está bem, porque não tem mais dor. E eu faço só uma sessão de reequilíbrio energético e está tudo bem. Né? Uhum. Eles pedem para o médico, eles falam, deixa eu fazer mais um pouquinho de acupuntura, e o médico dá mais 10 sessões, esse convênio aí eu acho que libera entre 30 e 40 sessões por ano. Então, normalmente eles fazem 1 ou 2 pacotes seguidos, aí o último pacote já é mais um tratamento de descanso, vamos dizer assim. Vai lá, porque aí tem aqueles 40 minutos para relaxar do dia, aqueles 40 minutos são para eles e tal. Isso é muito E é legal. bem legal. Na verdade, mesmo no consultório particular, né? A gente sempre, pelo menos eu recomendo, né? Para os alunos, busca sempre a queixa principal, porque o paciente vai te trazer um monte de coisa, um monte de coisa. Aí você vai ficar Sim. maluco, porque você vai querer colocar uma agulha para cada problema, não vai dar certo, aí não vai acontecer nada. Então, ele te procurou com dor no ombro, trata o ombro, esse é seu foco. Uhum. O resto, todo o resto que você vê, a gente vê muito mais coisas do que aquela queixa principal, naquele momento não é o mais importante, porque você precisa tirar a dor. Esse é o mais importante. Depois você vai ver a questão emocional, a questão da insônia, né, do pensamento obsessivo, né, aquela coisa toda. Tudo isso dá para fazer no convênio, mas naquele momento você tem que dar ênfase àquela queixa. Agora, como você Uhum. falou, o paciente vai chegar lá com uma dor, né, e você rapidamente vai conseguir tirar essa dor. Isso é rápido. Eu vou assim, uma sessão, 2 sessões. Ele tem mais 8.
E aí, nas outras 8 sessões que você já conseguiu, o problema já foi resolvido. Aí você vai pegar uma coisa aqui, outra coisa ali. Então, é bem interessante essa forma que você tem de trabalhar, porque aí você consegue aquela coisa, né, de atender o paciente como um todo, né? Né? No primeiro momento, você não consegue entender ele como um todo, porque você tem que ir na queixa principal. Mas depois você vai, né, dando uma pitadinha aqui, uma pitadinha ali, dá uma consertadinha aqui, e você acaba, né, tratando ele como um todo. Né? Então, isso é bem interessante. Sim, sim, teve um caso super interessante de uma paciente que eu atendi ela na fisioterapia, porque ela tem uma dificuldade de locomoção muito evidente. Aí eu atendi ela na fisioterapia, daqui a pouco a fisioterapeuta veio para mim, Fabiola, ela tá chorando, se acabando de chorar. Eu tinha feito auriculoterapia francesa. Colocou tudo para fora, professor. Ah, Mas ela, questão depois emocional. daquela sessão, ela deu uma melhorada boa, muito boa, assim. Mas ela chorou, 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 chorou de soluçar. Assim. Aí fui lá conversar com ela, acalmar, né? Porque as coisas da fisioterapia ficaram assim, assustadíssimas. Eu Uhum. falei, não, calma, deixa eu ir lá conversar com ela. Às vezes a gente tá sujeito a isso, né? Sim. Às vezes até com a acupuntura mesmo. Com a auriculoterapia francesa comigo nunca tinha acontecido. Com a acupuntura já, mas com a auriculoterapia francesa nunca tinha acontecido. Da pessoa desabar, chorar assim. Depende do ponto que você pegou, né? Não sei qual foi o tratamento, mas tem alguns pontos que realmente faz essa liberação, né? Acaba dando essa liberação, que é o que ela precisava. Ela precisava colocar para fora, né? Então, provavelmente ela estava vindo com esse problema há muito tempo, com certeza é emocional que atingiu o físico. Então, na verdade, se você ficasse só na questão física, não ia resolver. Então, você pegou alguns pontos que eu sei, a gente sabe, né? Que trabalha tanto o físico quanto o emocional. E aí, você deu essa liberação. Na hora que liberou, pôs para fora, com certeza ela foi embora, né? A dor junto com o choro, foi tudo embora, né? Você acabou. E a técnica de transfixação também, né, professor? Que pega o físico e o emocional, né? Aí, muitas vezes, a técnica de transfixar, ela dá esse equilíbrio aí, né, do físico e do emocional, sem eu precisar colocar uma agulha de trás para frente, Isso. já vou de uma vez. E assim, por mais eu vejo a queixa do paciente, mas eu sempre pesquiso outros pontos. Eu trabalho com apalpador, né? Não tem como trabalhar com a Giscope no convênio. Então, trabalho com apalpador. E aí eu vou localizando, eu vou na queixa principal, localizo os pontos principais e depois eu vou nos pontos ao redor para ver o que mais tem. E aí eu pergunto, e isso dói? Ah, Fabiola, dói. Tipo, não me falou, mas a orelha tá respondendo. E Uhum. assim eu vou, e aí eu vou melhorando como um todo. Tem paciente que fala assim para mim, poxa, eu tinha enxaqueca, agora eu não tenho mais. Eu nunca nem te falei que eu tinha enxaqueca, agora eu não tenho mais. Pois é. Essa Né? que é a beleza, né, da auriculoterapia francesa. Porque É. como os pontos têm 5, 10 funções diferentes, né? É o que eu falei, o paciente vai com uma queixa, né? Aquela queixa tal, né? E aí você trata aquilo. Só que aquele ponto que você usou, ele não serve só para enxaqueca. Ele serve para a questão emocional, ele serve para os olhos, por exemplo, para melhorar a parte de visão. Não só ver melhor, não no sentido de ver a coisa física, mas de abrir os olhos para outras questões, né? Que às vezes o paciente está Uhum. precisando. Então, voltando para aquela paciente que desabou, com certeza, quando você pegou o ponto lá, talvez do olho, provavelmente, você trouxe essa questão emocional para ela, ela pôs para fora e resolveu, né? Porque é o que eu falo, né? Você mira numa coisa e acerta na outra também, né? Por isso que Ela eu peguei olho e joelho, professor Gil. olho e Olho joelho. e joelho. Pois é, Acho que eu tô né? malvada. Eles estão muito relacionados, né? O olho e o joelho, porque a questão, o olho, né? Entre outras questões, está relacionado com a questão postural, né? E muitas Uhum, vezes problemas posturais vão dar reflexo no joelho por uma uhum, compensação, né? A pessoa ela enxerga torto, então ela compensa, aí vai dar dor no joelho e muitas vezes só você tratar diretamente o joelho não resolve, ou melhora muito pouco. Aí quando você combina com o olho, você vai na raiz do problema, né? Que o pessoal gosta muito de falar uhum, isso, né? Na raiz do problema. uhum. Então, isso é muito comum, principalmente no pessoal mais idoso, né? Que é o seu público. Né? Então, o idoso ele tem dor nas costas e tem dor no joelho, as duas coisas.
Então É. fica muito fácil. Esse é o padrão, né? É o padrão. Você tem que trabalhar essas duas coisas. Se trabalhar isoladamente, só um ou outro, não vai conseguir no resultado. Tem que trabalhar os dois aí, a coisa caminha, né? Mais algum paciente aí que você tenha atendido que chamado a atenção? Hum, Teve um paciente com dor no meio das costas. Aí eu fiz, aí com a sessão de acupuntura sistêmica ele não teve melhora. E aí eu fiz a técnica de realinhamento aqui na anti-hélix, de entrar aqui Aham. e realinhar. Aí na sessão seguinte ele falou, a dor sumiu. Eu usei 3 agulhas nele, Três. 3. Usei a TM, olho e essa de realinhamento. Só. Certo. Aham. Não teve mais dor. Eu vejo torcicolo, já tive muito resultado bacana com torcicolo paurículo francesa. Também entrar aqui, ó. Aí já entra, já pega tálamo e hipotálamo aqui, ó. Você tá dando uns macetes bons aí, pessoal. O pessoal tá Todas tudo as dicas, anotando né? aí, né? Essas coisas aí, essas dicas aí. Então, mas esse tipo de paciente que você está falando, por exemplo, é difícil eu ter. É difícil eu ter, Não tem. porque eu tenho mais pacientes com questão emocional. Mas por isso que é importante você ir para um convênio, para uma clínica de fisioterapia, né? Porque você tem esse público aí, então fica realmente. Você tem muito mais possibilidade de testar, entre aspas, né? Pesquisar, fazer outras coisas que no consultório particular, como você também tem o seu, raramente ou dificilmente ia aparecer esse tipo de paciente para você. E isso vai te dando mão, É né? Vai te dando mão. diversidade, né? É a diversidade, né, de tratamento que eu tenho, eu nunca teria isso. Olha, meu consultório tem 6 anos, nunca tive esse volume que eu tenho no convênio, né? Para você testar, entre aspas, que não é testar, né? Aplicar várias técnicas, né? Que a Uhum, gente aprendeu aí durante todos esses anos de estudo, né? Que não é estudar uma vez e vamos lá fazer, né? uhum. A gente precisa estar sempre acompanhando, lendo, evoluindo, fazendo novos cursos e aí Sempre, né? A gente nunca para, né? Porque a gente está sempre aprendendo, né? Eu mesmo aprendo muito com o pessoal. Muita gente me escreve, ó, professor, o que que eu faço? Não sei o que e tal, mas o que que está acontecendo isso? O que que você fez? Ah, eu fiz tal coisa. Funcionou, funcionou. Ah, que bacana, não sabia que isso funcionava. Então, a gente aprende também, é uma troca muito, muito legal, né? Esse feedback que o pessoal me dá aí, né? E olha, eu fiz tal coisa, deu um resultado fantástico. Falei, caramba, né? Poxa vida, nunca usaria esse ponto para isso. Então você vai aprendendo, né? Porque o paciente nunca é igual ao outro, né? Ele pode ter, às vezes, a mesma queixa, né? Você que está lá na clínica, né? Você vem 10 pessoas, sei lá, com dor de cabeça, mas cada um vai responder por um ponto diferente. Então, é verdade. isso é muito importante. Você vai ter que colocar, o problema, a enxaqueca dele deve ser problema nos olhos, outro vai ser porque ele tem um problema de tensão, outro porque ficou muito irritado, muito nervoso, até emocional, e assim vai, né? E cada um deles vai ser tratado de uma forma. Isso te dá realmente muita experiência, né? Para você depois levar Uhum. também para o seu consultório. Isso é muito bacana. Com certeza. Com certeza. O convênio está sendo uma escola para mim, né? Às vezes a gente até já discutiu isso no grupo algumas vezes, a questão do pagamento, o convênio paga pouco, tal. Mas o que eu estou aprendendo, o que eu tenho de bagagem, isso é impagável, assim. Sim, Eu estou tendo a oportunidade de aplicar tudo o que eu aprendi. Se eu quiser um dia, se eu quiser escolher uma técnica para cada dia, então um dia eu vou trabalhar com local distante, um dia eu vou trabalhar com vaso maravilhoso, um dia eu vou trabalhar com auriculoterapia francesa. Cada dia eu posso fazer isso e eu sei que eu vou ter resultado. sim. Porque eu tenho paciente para isso, para trabalhar isso, e eu sei que eu vou ter resultado. A gente fazia isso muito no estágio, né, do CTN. Cada semana, cada dia de estágio era uma técnica diferente que tinha que aplicar, né? Isso é E fui importante, tem que fazendo experimentar cada uma delas, né? é, Isso aí é bacana. Não, que legal, né? A gente já está meio assim caminhando aí para o final, né? Passa muito rápido, né? Já são 5 para as 9, já faz quase 1 hora que nós estamos aqui, né? Eu acho que você trouxe assim, né? Nossa, bastante coisa, né? Bastante da sua experiência, né? E até para incentivar esse pessoal, né? Que tem
às vezes, assim, poxa, convênio, né? Não vai ser a mesma coisa com particular. Não é bem assim, né? De repente você consegue pegar um profissional, né, que se dedica, que sabe, que conhece e que consegue te dar bons resultados mesmo numa condição não tão legal, não, assim, não é igual um particular, que você fica lá uma hora, tudo, né? Mas a vontade de acertar e o jeito de tratar é o mesmo, né? Para a gente não tem essa história. Ah, é convênio, eu vou tratar dessa forma. A particular, não. Você vai realmente tratar todos da mesma forma, da melhor forma possível, né? Esse é o nosso objetivo, né? E eu acho legal isso, né? Que como você tem essas 10 sessões, você acerta com duas, depois você consegue fazer esse equilíbrio geral, né? Que eu acho que muito poucos convênios fazem isso, né? A maioria é aquela coisa mais produtiva tal, e vai ficar as 10 sessões fazendo a mesma coisa, né? Aí eu não acho legal, eu não acho bacana. Eu acho legal essa forma que você está trabalhando de mudar, né? Experimentar, e isso é bem legal. Eu tenho pacientes que falam, mas eu tô com dor nas costas. Você não vai pôr agulha nas costas? Eles falam para mim, porque eles já chegam de outros convênios ou de outros acupunturistas que só faz a técnica de cultura local, né? Só faz Sim, ponto baixo. é. Eu não trabalho assim, eu não acho que eu tô fazendo acupuntura, mas eu tenho outras técnicas para aquilo não voltar, porque se não voltar fazendo só um alívio imediato. Não estou dizendo que eu não uso ponto acho, eu uso algumas vezes, mas sempre combinado com ponto sistêmico. Eu não trabalho só ponto acho. Uhum. Não é a minha forma de trabalho. E o que eu vejo assim muito no consultório, na clínica, principalmente, é o acolhimento. Quando o paciente ele chega bem acolhido, ele já vem bem recebido da recepção e ele chega bem recebido na sala de acupuntura, o tratamento é outro. Ele tem outro resultado. Teve uma live que eu fiz, eu acho, com o Marcelo lá no CTN, né? E isso é muito importante. O acolhimento, realmente. O acolhimento já é metade do tratamento. Então, o paciente se sentir acolhido, ser bem recebido, ser bem tratado, né? Dar atenção, ouvir, né? Ouvir o que o paciente está te dizendo, com paciência, tal. Às vezes não é possível, no caso do convênio não é possível, mas fazer a melhor forma possível. Porque às vezes a pessoa só precisa ser ouvida. Só ser ouvida. É. Escutar o que ele quer dizer. Já metade do tratamento está aí. Aí depois você coloca umas agulhas. Já aconteceu isso comigo. Né? O paciente ficava meia hora, 40 minutos falando, né? E eu falei assim, bom, deixa eu colocar uma agulha aqui para justificar meu trabalho, mas nem precisaria mais. Só o que ele colocou para fora já foi o Tá resolvendo. suficiente, já resolveu. Né? Fabiola, nós estamos aí na parte final. Eu queria te agradecer muito aí você ter trazido aí a sua experiência, né? Eu acredito que foi muito importante essa questão do convênio, né? Que muita gente realmente tem um certo preconceito, né? Achando que o convênio é ruim, o particular é melhor. Não, às vezes não é bem assim, né? Depende muito do profissional que você tem pela sua frente, né? E você consegue trabalhar com excelência, pelo menos para o terapia francesa, em qualquer condição, né? Permite isso, né? Que você falou, atende deitado, sentado, em pé, andando, vai com a agulha atrás, espeta, né? Dá um jeito aí de ser tratado, né? E os resultados sempre vão ser muito bons, né? Então, eu queria te agradecer muito aí as dicas que você deu, né? Eu acredito que a maioria seja acupunturista, deve ter entendido o que você falou, mas se também não entendeu, você deixa seu contato aí para o pessoal falar com você, tirar as dúvidas, né? E no futuro a gente vai marcar uma segunda rodada aí para a gente conversar um pouquinho mais, porque uma hora muitas vezes não é o suficiente, né? A gente precisaria conversar um pouquinho mais. Então, suas considerações finais aí, por favor. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer bater um papo com você, seja por aqui, seja pelo telefone, WhatsApp. Agora você foi para longe de mim, para mais longe, vai ficar mais difícil a gente se encontrar pessoalmente. Mas foi um prazer encontrar você. Queria agradecer ao pessoal, várias amigas, Maraísa, Dani, até meu professor de mergulho entrou, meu instrutor de Opa! mergulho entrou para ver a live. Minha mãe, Aline, obrigada pelo carinho. Dani, obrigada pela parceria. E tamo aí, a hora que você quiser fazer a próxima, é só chamar. Vou chamar sim, pode ter certeza. Né? Quem Então, quiser aproveitando aí, conversar, né? Você está em Santos, né? Agora eu estou em São José do Rio fechando. Preto, né? Tô numa nova fase aqui da vida, né? Vim para outro lugar diferente.
E isso é bom porque a gente sai daquela situação, né? Aquela coisa, aquela acomodação, né? Que a gente acaba acomodando mesmo, né? Então parte para novos projetos e tal. Então, eu estou aqui em São José do Rio Preto agora, iniciando aí os tratamentos, mas com a internet a gente está no Brasil todo, né? Então a gente acaba falando com todo mundo, né? A Aline, a semana passada estava no Rio de Janeiro, você hoje está em Santos, a semana que vem vai ser uma pessoa talvez em Campinas, outra em São Paulo, do Rio novamente, então a gente vai conversando, a gente acaba chegando em todos os lugares e passando aí essa técnica, né, que é fantástica, né? Também fico à disposição aí, né? Vocês têm meu contato, qualquer coisa, né? A gente está aí para esclarecer qualquer coisa. E quem quiser saber dos meus cursos, alguém perguntou aí com relação ao meu curso, eu sempre compartilho no Instagram, no Facebook, né, as datas, tudo. Estou com o curso aí em andamento. Ainda dá tempo de entrar sim, né? Ainda dá tempo de entrar sim. Sério, né? Ainda dá tempo sim, né? Depois entre em contato comigo que a gente conversa, a gente dá um jeito de encaixar, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Fabiola, sucesso, né? Ter acompanhado aí essa questão aí. Depois um dia marca uma questão para falar sobre estética, né? Que é também uma área que você atua, né? Falar um pouquinho de estética. A única terapia francesa não tem uma relação direta com estética, mas tem também, porque se a pessoa não estiver bem emocionalmente, ela não vai conseguir grandes resultados também na estética. Então, a beleza vem de dentro, né? Então, se a pessoa estiver bem, né, por dentro, ela vai colocar isso para fora também. Então, pessoal, muito obrigado aí pela participação. E a semana que vem, às 20 horas, vamos estar aí com um novo convidado e a gente vai colocando aí no Instagram para vocês. Obrigadão, boa noite a todos. Ó, tá perguntando qual é o seu convênio. Oi, Célia. Eu atendo na Fisioclinic, na Ana Costa, ali no prédio do Sírio, atendo Prevent Sênior. Só Prevent Sênior. Ah, agora entendi a questão da melhor idade. Eu não sabia também, né? Prevent Sênior, que Prevent bacana. Sênior. Poxa, que legal. E só para antes de encerrar, paciente pós-Covid você tem pego? Tenho. E tenho tido resultado muito bom. Que legal. Tem uma paciente minha que estava aí na live, que eu não sei se ela ainda está, que foi tratamento pós-Covid dela. E ela melhorou, ela teve muito problema de cansaço pós-Covid. E ela melhorou bem, assim. Melhorou bastante. É uma nova demanda que nós vamos ter, né, no consultório, no convênio, pacientes com pós-Covid. Principalmente, a queixa principal realmente é essa, cansaço. Né? O Cansaço. cansaço muito grande, né? A questão do olfato e paladar, a gente consegue fácil, né? Essa parte a gente consegue fazer, restabelecer com certa facilidade, principalmente o olfato. Agora, a questão do cansaço, né? E do medo, né? E do medo que as pessoas estão tendo, aí tem tudo a ver com a língua francesa. Cansaço, medo, ansiedade, depressão, aí é com a gente, né? Aí é com a gente. Paciente com tremor, muito tremor, eu peguei já, assim, de pós-Covid e a gente consegue, é muito, oscila muito, professor, assim, melhora, aí numa semana um sintoma melhorou, na outra você vê que ele voltou, aí depois ele diminui, aparece outro, aí fica naquele, meio nos altos e baixos, assim, sabe? Mas, no geral, dá uma boa melhora. Porque precisa ficar bem claro para o paciente, já vou encerrar, ficar bem claro para o paciente que é um tratamento. Às vezes a gente faz milagre, né? Mas é um tratamento, então precisa de tempo para poder consertar tudo que está errado, né? Então precisa de algumas sessões. Então tá bom, agora eu vou encerrar de verdade. Boa noite, pessoal. Muito obrigado aí Boa pela noite, participação de gente. todos. E tanto eu como a Fabiola ficamos à disposição para qualquer dúvida que vocês queiram aí saber com relação à auriculoterapia francesa e de outras coisas também na questão aí da estética com a Fabiola. Ela tem outras coisas que ela faz aí, tem bastante coisa para vocês explorarem. Então, boa noite para vocês e até a semana que vem. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.